Olimpíada era algo que eu gostava demais e que sempre me moveu, entendeu? Eu tinha 10 anos em 2004, quando teve esse jogo de vôlei, quando eu falei, eu quero estar lá, de algum jeito eu vou estar lá. Eu decidi que ia cursar Educação Física com 10 anos, não tinha maturidade pra nada, né? E depois eu aprendi o que era triatlo e me apaixonei pela modalidade. É difícil falar no que eu me apeguei, né? Eu acho que era a minha ideia louca de querer voltar pro esporte de qualquer jeito. Eu lembro que no começo eu não conseguia ler as coisas. Eu realmente tive esse medo e tudo deu certo, tudo passou. E essa é a principal lição que eu tenho do Ocidente. Tá né? lendo tudo agora? Tô lendo tudo, que tudo passa. Boa. Tipo, momentos bons passam, momentos ruins passam. Então, se você é um atleta, tá passando por um momento difícil, tenho certeza que vai passar também. Eu tenho vontade de ser melhor todos os dias. Seja no esporte, seja como pessoa, independentemente do que for seguir. Fazer o melhor que eu puder. Acho que essa é a minha maior característica. Muito bom. Então, gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, o Thiago Calma. Tudo bem, seu Fábio Bessa? Tudo bem, cara. Estamos num lugar diferente. Cara, aqui ó, Mezanino, P12, Jurerê, Florianópolis, na Expo do Ironman Brasil, não é mesmo? A gente está com um estúdio aqui. Domingo tem transmissão, mas agora a galera acompanhou lá o 73 de Brasília, a gente já estava com estúdio, agora a gente vai ter estúdio em todas as etapas do Ironman para gravar conteúdo, gravar episódio. Então, hoje a gente veio gravar um episódio muito especial aqui, né? Exatamente, mas antes de falar da nossa convidada, dar um recadinho aqui, né, que tudo isso que vocês estão vendo precisa ser armazenado em algum lugar. Então a gente está usando todos os materiais da Kingston, né, os SSDs, cartão de memória. Então se você precisar de algum produto para armazenar seus vídeos, suas fotos, seus documentos, Kingston tem um QR Code aqui na tela, você vai ser direcionado para o site lá da Terabyte Shop, você tem 10% de desconto com o cupom STEMA10. Muito bem, a gente não está nas cadeiras gamers, Kingston, né? Mas tudo bem, estamos bem confortáveis aqui. Muito bem, não estamos gravando no Estúdio O também, mas lembrando que Estúdio O, quem quiser gravar lá, fazer um podcast, né, não sabe às vezes quantas câmeras compra, às vezes quer fazer uns cortes para a internet, lembrando que lá a gente continua com o melhor preço do Itaim para quem está em São Paulo, né, Thiago? Isso aí, se você que está assistindo no YouTube também, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. No Spotify também, comenta, classifica 5 estrelas, compartilha com os amigos. E quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Trouxemos uma convidada muito especial, Cara, Luísa Batista. Estávamos querendo há muito tempo, ficamos sabendo que a Luísa ia vir, que tinha vários compromissos, né, com as marcas aqui, vai poder contar um pouco o que veio fazer. E aí falamos, vamos tentar um horário. A gente só vai gravar um episódio, o episódio é com a Luísa Batista. Muito obrigado, triatleta, profissional, histórico. Cara, campeã pan-americana, já ganhou 73, então a gente vai poder falar dessa galera que está migrando aí para as outras distâncias, contar um pouco da história dela, né? História muito vitoriosa, de Troféu Brasil a 73, a Pan-Americano, a tudo. E vamos saber, estado atual, o que está pensando na vida. Muito obrigado, viu, por você uma horinha com a gente, meio-dia e meio. Horário do almoço. Estamos aqui, obrigado, viu, Luísa? Bom, Fábio, eu que agradeço aí pelo carinho, pelo convite para estar conversando com vocês. E finalmente eu consegui parar um pouquinho quieta e estar presente aqui com vocês, conversando um pouquinho e contando essa história. Legal demais. E, bom, a gente já acompanhou um pouquinho pelas redes sociais, você já, né, você veio com a fila, né, me corrige, tá, se estiver errado. Tá com o boné da Z2, então tem várias marcas aí que estão aí. O que você veio fazer aqui no Ironman Brasil? Aqui, compromissos de mídia? Não, eu tenho realmente compromisso com a fila, compromisso com a Z2, mas eu vim principalmente para ver a estreia aí do Messias e ver a guerra que vai ter entre Messias e Colucci, que eu acho que vai ser um negócio lindo de se ver. Aí você vai narrar, Thiago? Eu vou narrar os dois ali, ó, na liderança da prova, vamos ver. Eu não sei se já tá combinado, mas você vai na transmissão, dá uma passadinha na transmissão. Vai, já né? tá tudo organizado, vai passar lá na transmissão. Tomara que seja emocionante nessa hora, Tomara. pra você dar uma comentada lá. Luísa, bom, a gente sempre gosta de começar pedindo para contar um pouquinho para quem não te conhece da história, né? Porque quando a gente vê, às vezes, o brasileiro, porque o Pan-Americano e esse tipo de prova, ele, às vezes fura a bolha, né? Então chega num jornal nacional e tudo, aí Luísa Batista, né? Mas tem gente que às vezes, e a gente conhece, mas tem gente que às vezes não conhece a história de onde você começou, lá em Araras, depois São Carlos. Messias e Colucci são amigos, estão vindo aqui, né? Daqui a pouco eles aparecem aqui. Então, se a gente pudesse começar um pouquinho, como é que você descobriu o triatlon na sua vida? Na verdade, eu sou natural de Araras, eu nasci em Araras e desde criança eu praticava diversos esportes.
Meus pais colocaram natação para me afogar. A verdade é essa. É a clássica. Um clássico, É né? clássico, eles colocaram na aula de natação para me afogar. Mas minha mãe sempre foi muito presente, então ela deixou de trabalhar, vendeu a farmácia dela quando meu irmão nasceu, para estar presente comigo, com meu irmão. E aí ela começou a trabalhar na escola que eu estudava, como farmacêutica da escola. E ela ia, da minha escola até o clube, e eu praticava diversos esportes. E ela acompanhava, e o que me motivava era comer coxinha. Eu me motivava a fazer o esporte, era comer coxinha que eu comia no meio do caminho entre a escola e o clube, né? Mas aí eu fiz de tudo um pouco. Fazia natação, vôlei, tênis, fiz futsal, fiz capoeira na escola, fazia de tudo um pouquinho. E eu era apaixonada por esportes. Eu era apaixonada pelo olimpismo, né? Pela ideia de chegar nos Jogos Olímpicos um dia. Ah, você tinha um pouco essa visão? Tinha. Com 10 anos de idade, eu estava assistindo as Olimpíadas, quando o pessoal colocou a medalha no Bernardinho, né? O pessoal do vôlei. E eu falei, eu quero estar na Olimpíada de algum jeito. Mas seja não sabia qual esporte ainda. Seja como atleta, seja como técnica, seja como fisioterapeuta, como médico, mas eu quero estar na Olimpíada de algum jeito. Entendi. Então, esporte é uma coisa que você então gostava demais. Olimpíada era algo que eu gostava demais e que sempre me moveu, entendeu? Eu tinha 10 anos em 2004, quando teve esse jogo de vôlei, quando eu falei, eu quero estar lá. De algum jeito eu vou estar lá. Eu decidi que ia cursar Educação Física com 10 anos. Não tinha maturidade para nada, né? Mas eu realmente tinha esse sonho de estar lá de algum jeito. E aí eu brinco que foi o triatlon que me encontrou, né? Porque tinha um moço que fazia triatlon, um atleta amador da minha cidade, que se chamava Marcelo Schwartz. E ele me via nadando com a filha dele, me via correndo nas aulas de tênis. Então ele falou assim, Luiz, você leva jeito na natação, aqui no tênis você corre bastante, você tem que ir pro triatlon. E aí ele me emprestou a bicicleta dele. Em 2010 eu fiz minha primeira prova de triatlon. E aí nesse meio tempo eu conheci o Cali, porque ele falou, se você quiser virar profissional, você tem que procurar uma equipe. Mas aí você procurou o Cali ou o Cali na verdade foi muito doido, assim, porque eu tinha uma amiga de São Carlos que fazia natação também, e eu falei eu já tinha feito uma provinha, né, eu falei, Maria Luísa, eu tenho interesse em estar fazendo triatlo, eu sei que em São Carlos tem uma equipe. Se você conhecer alguém da equipe, você pode perguntar como faz para entrar e tudo mais. E aí a Maria Luísa estudava com um menino que fazia parte dessa equipe na época. Ah, entendi. E daí esse menino comentou com o Cali, falou assim, tem uma menina lá de Araras que falou que quer vir para a equipe. E aí o Cali pediu 3 dados. Meu tempo de 400 metros, meu tempo de 2 km na pista, que eu nunca tinha feito, e meu peso. E aí, eu fiz meu teste de corrida, a primeira vez na vida, assim. O tempo de 400 já tinha, né, porque eu fazia natação. E aí eu me enviei para ele e o Cali falou assim, vem para São Carlos fazer um teste. Isso em 2010. Aí eu fiz um biatlon no SESI, né? Só natação e corrida lá dentro do SESI mesmo. E aí o Cali já... foi o teste. Foi o teste. O Cali já, puxou. E aí o Reinaldo estava até presente nesse teste. Então... Ele lembra. Ele lembra, eu me lembro também dele. E aí, eu sabia que, o Cali era um técnico super renomado, né? Ele foi técnico do Reinaldo, da Mariana, da Carla Moreno. Foi técnico, assim, de todo mundo. Da Pamela também, por um tempo. E eu falei, não, eu vou estar no lugar certo. Indo para São Carlos, vou estar no lugar certo. Porra. E como é que são suas primeiras lembranças, assim, né? Dessas primeiras provas e desse começo de treinamento também com a equipe lá do SESI? Eu lembro que quando eu cheguei em São Carlos, foi um choque de realidade, né? Falando da primeira prova que eu participei, foi o Internacional de Santos, pelo SESI, né? Foi o Internacional de Santos. E aí eu comentei com a Mari, que era uma menina que treinava na equipe, e falei assim, pô Mari, mas eu queria fazer aquela prova curtinha que passa na Globo, porque a única referência que eu tinha era o Mundialito Fast Triathlon. Eu fui para São Carlos sem nem saber o que era triatlon, entendeu? Sem nem saber o que era triatlon olímpico, as distâncias de triatlon. E a Mari perguntou, eu falei assim, não, Luiz, você sabe bem o que é triatlon? Eu falei, não, só quero ir para a Olimpíada. Totalmente diferente. Eu não sabia, mas daí eu fiz minha primeira prova e aí depois eu aprendi o que era triatlon e me apaixonei pela modalidade. Né? Foi o Internacional? Foi o Internacional, a primeira prova minha pelo SESI. Pelo SESI, distância olímpica. E aí, tem a memória da prova? Como é que foi fazer porque, cara,
É um ritmo insano, né? A gente que está acostumado a, principalmente, ver provas mais longas, né? Vocês vão no limite No o limite. tempo inteiro, né? É. Mas essa sensação de coração na boca, tudo, é uma coisa que desde sempre não te desagradava, assim, não te assustou. Não. Eu lembro muito bem nesse Internacional de Santos, que foi a primeira, que eu nadei muito bem, porque eu vim da natação, eu tinha uma base para isso, né? Mas a bike, eu sofri bastante, aí eu completei assim a bike, e depois saí para correr, eu não completei, eu lembro que eu pedalei direitinho até pra prova, né? Passei uma primeira. Só que aí eu saí para correr, eu tive até que andar no meio da corrida. Você teve que andar. Em alguns momentos, foi meio que sofrido, assim, bastante. Sofrido. Nesses momentos é muito sofrido. Ô Luiz, e como é que foi desenvolvendo assim, né? Como é que você foi se aprimorando até chegar na seleção, né? Como que foi essa trajetória e como que cara, você fala, putz, agora tô representando o meu país, né? Como é que foi essa sensação? Só o internacional que você falou foi que ano? Foi em 2011. E foi em 2012 que você entrou na seleção, né? Foi um processo bem rápido, né? Porque Super. Em 2011 eu entrei para a equipe do SESI e depois a gente foi fazer as Copas Brasil, que tinha o circuito de Copa Brasil na época, né? E aí eu me destacava na Copa Brasil, porque era sprint, era muito mais fácil para... Tipo, eu não tinha base para fazer o triatlon olímpico, mas eu tinha para fazer um sprint. E aí eu comecei a me destacar nas etapas de Copa Brasil, e aí já me puxaram para a Seleção Brasileira Júnior para o ano seguinte. Então, em 2011 eu comecei a fazer triatlon, e aí em 2012 já estava na Seleção Brasileira Júnior. E eu fiz o meu primeiro mundialito de fast triathlon já em 2012, entendeu? Aí conseguiu fazer o triatlon que você tanto queria lá no começo. Exatamente. Em 2012, bom, você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? 2012 foi a Olimpíada de Londres. 2012 eu tinha 17 para 18. Tá. Aí já tinha conversa dentro do SESI, assim, sobre... Porque, imagino, né, para vocês, você me corrija se estiver errado, mas para vocês se classificarem para as Olimpíadas, vocês têm que ir pontuando lá, fazer uma pontuação mínima, um critério mínimo dentro do ranking lá da World Triathlon lá, né? WTC. Isso. E você já tinha esse tipo de conversa, assim, de, né, que provas que a gente vai, onde que a gente vai pontuar, já desde essa época de 2012, ou foi um negócio que veio, não, espera um pouquinho, ficar mais maduro ou não? 2012 quem tinha assumido a equipe foi o Eduardo Braz. Eu já estava trabalhando com o Eduardo, né? E aí nessa época a gente buscava, tipo, era praticamente 3 competições: sul-americano, pan-americano e o mundial júnior que eu fazia na época, né? Então essa era a ideia em 2012. A partir disso, em 2012 eu tive a oportunidade de estar indo para um training camp. Se eu não me engano, foi na Nova Zelândia, que foi um training camp da ITU. Então eu já estava vivenciando um pouco do esporte com a seleção brasileira, né? Sim. Já estava vivenciando esses momentos com eles. Eu lembro muito bem da abertura de 2012, que eu estava em Portugal. E aí eu assisti assim, a abertura lá do quarto e tudo mais. Mas foi bem especial. E... pô, já aquela ideiazinha que eu tinha de quero estar nas Olimpíadas foi brotando. E aí em 2013 eu fiz minha primeira World Cup, e aí já começou mais um planejamento, pensando em mirar nos jogos. É lógico, 2016 eu ainda era relativamente nova, principalmente relativamente nova no triatlon, né? Mas eu não consegui a classificação para o Rio, para 2016. 2016, né? Mas já começou um planejamento depois para realmente conseguir mudar isso para Paris. Eu fiquei curioso aqui no meio da conversa de saber assim, se você tinha alguém que te inspirava, né? Você falou da Mariana, da Carla Moreno também, tinha mais gente, depois vendo as atletas, né? A própria Pamela que vai fazer, né? Tá aqui no Ironman, tinha mais gente que você se inspirava? Tinha, e como tinha. Eu acho que o Reinaldo Colucci, né? Foi a minha maior inspiração dentro do triatlo. Porque o Reinaldo, ele não só foi para as Olimpíadas, ele tinha ganhado os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E eu falei, se o Reinaldo ganhou os Jogos Pan-Americanos, eu posso ganhar também um dia. E aí em 2015 eu caí na bike. Eu caí na bike em 2015. E foi uma decepçãozinha que eu tive. Aí em 2019 virei a chave para conseguir a medalha de ouro. Foi bem especial.
Mas realmente o Reinaldo foi uma inspiração enorme que eu tinha. A Pamela, que eu não cheguei a treinar com ela, mas eu tinha a referência dela por ela ter vivido em São Carlos e tudo mais. E ter sido uma grande atleta, né? Também tinha essa esperança. Então, ela foi uma inspiração. E eu tinha uma inspiração fora do país, que era a Nicola Spirig, que desde o comecinho o Cali já falava pra mim da Nicola e tudo mais, então ela foi uma inspiração desde o começo. E, por exemplo, como que era assim, né, treinar com o Reinaldo ali do lado, tipo, um ídolo e ao mesmo tempo um colega, né? Como que era essa... Não, era demais, assim, é o que me movia o tempo todo, tipo, até a presença dele, eu sabia que eu ia me desenvolver, porque tava ali um exemplo vivo. E aí eu aprendi muito com ele, assim, tipo... Você ia vendo uns detalhes, assim, eu ia vendo os detalhes, e eu não falo apenas de treino, eu falo os detalhes de como ele trata o treino, entendeu? Do profissionalismo que ele tem. É uma coisa de doido, assim. E acho que isso é o mais importante. Eu aprendi a ser profissional com o Reinaldo. Legal. Como é que era esses bastidores, que a gente agora dos bastidores, com né? certeza, a melhor parte. Porque assim, vocês viajam juntos, né, a equipe, a gente vê várias fotos, né, da época, né, de Pan-Americano, de Campeonato Mundial. Vocês falam só de triatlon ou não? Ou vocês têm outros assuntos em comum ali? Ou fica o tempo inteiro só falando dos atletas, de vocês? Não, o que a gente menos fala é triatlo. É mesmo? Principalmente os dois, né, Messias e Reinaldo, a gente só falava baboseira. É só baboseira. Só baboseira. Daqui a pouco os dois vão chegar aqui, a gente vai pôr os dois naquele lado. Estão atrasados como sempre. Estão atrasados. Era 11h30, estão 1h30 atrasados. Não atraso, não. Pouca coisa, só não pode atrasar no dia da largada, né? E antes, assim, até da gente entrar no Pan-Americano, né? Porque a gente chegou na ordem cronológica para 2019, que a gente vai querer saber. Como que era na época, assim, como que vocês, atletas ali olímpicos, buscando, né, Olimpíadas, distância olímpica, como é que vocês viam o outro circuito de longa distância? Assim, o Reinaldo no comecinho teve uma passagem, depois, né, continuou na ITU, depois foi de novo para longa distância. Uhum. O Messias está fazendo esse movimento agora, o Hidalgo meio que entre temporadas, mas lá na época vocês às vezes pensavam, já tinha um pouco dessa visão de depois no futuro ir para longa distância, ou não, era um negócio foco Olimpíadas, outra... Não, em 2016, por exemplo, foi o ano que eu não me classifiquei para os Jogos. Uhum. Eu entendo, assim, eu era relativamente nova e tudo mais. E o Eduardo teve uma sacada muito grande, que foi me colocar em algumas provas 70.3. Então, na época, eu lembro que eu fiz algumas etapas de challenge, eu fiz o Ironman do Rio, 70.3 de Rio. Ganhou o Rio. E foram duas provas, assim, de longa distância que eu consegui a vitória nas duas provas. E aí a motivação já voltou, a confiança já foi voltando, tipo, em uma prova diferente, porque era um 70.3, mas que me deu uma base muito boa para conseguir voltar para o Olímpico e me destacar também no Olímpico. Foi muito diferente, assim, tipo, ou não? Você já tem uma base, aí só sobe um pouquinho o volume e vai? Ou você sentiu um pouco mais o volume? Não, falando de treinamento, para fazer a prova 70.3 não mudou praticamente nada. O que a gente treinava para o Olímpico já atendia muito bem o 70.3. Mas a gente treina muito pro Olímpico, né? E de característica da prova, assim, né? Tem uma bastante diferença, né? Então, isso você sentiu um pouco mais? Eu senti. Tanto é que no Rio, eu lembro que com 16 quilômetros, eu corri bem até os 16. Com 16 quilômetros, eu praticamente quebrei, assim, de um jeito que foi absurdo. Mas eu tava com uma certa vantagem, consegui manter a distância, né? Mas... Acho que até nas transições também, na bicicleta, assim, né? Tem diferenças. Tem. Mas daí eu lembro que nos postos de hidratação, eu andava no posto, tomava tudo certinho, e aí conseguia recuperar pra voltar. E eu andava um pouquinho só pra tomar, aí depois que eu tomava eu já voltava a correr, entendeu? Mas foi tipo 70.3 do Rio, e depois, 3 semanas depois, se eu não me engano, fui competir um campeonato pan-americano em Buenos Aires, que era na distância olímpica. E aí eu ganhei o Pan-Americano de Buenos Aires, tipo, na distância olímpica, porque eu acho que a base que o triatlo 70.3 me deu foi enorme. Tava com a reserva ali. Tava com a reserva, e a confiança lá em cima, né? Então, acho que isso é o mais importante. E você, em relação à lesão, tipo, principalmente falando de lesão de sobrecarga, não lesão de cair e tal,
Você recuperava bem, corrida, porque é pancadaria, né? Vocês correm muito forte. Como é que era a sua relação pós-prova? Você recuperava bem? Não, eu recuperava bem. A primeira situação de lesão mais grave que eu tive foi antes de Tóquio. Foi uma situação meio difícil, porque, eu ia pra Olimpíada e lesionei bem feio, né? Na verdade, eu caí de bicicleta e aí quis acelerar o processo, porque foi o que eu falei, eu ia pra Olimpíada, quis acelerar, voltar a correr de qualquer jeito. E aí, um mês depois, eu tive uma fratura por estresse no sacro. Aí era uma situação bem grave. E essa foi a primeira situação de lesão grave que eu tive. Então não foi nada agradável chegar em Tóquio, tipo, sabendo que eu tinha passado por uma situação de lesão, sabendo que eu não tinha treinado tão bem quanto eu gostaria. Mas tudo bem, passou Tóquio, eu falei, não, beleza, 2024 vai ser melhor. Não, e até essa... Vamos segurar Tóquio, né? Porque Tóquio, Olimpíadas, um pouquinho né? antes. Chegou um sonho seu que você queria lá atrás. Vamos Pan-Americano, né? 2019, tinha vislumbrado lá com, né, se o Colucci como, né, campeão. Você não só ganhou sozinha, como você ganhou também no revezamento. Como é que foi lá? Ir para lá, né, o evento todo, você também chegou bem confiante? Vocês estudam os atletas que vão concorrer? Vocês já conhecem, vocês já competem, né, no circuito? Como é que é para você? Sim, a gente estuda os atletas. Eu tinha uma referência muito grande que era da Bárbara Riveiros. A Bárbara ganhou os Jogos Pan-Americanos em 2015, né? E aí a gente continuou treinando e tudo mais. Em 2018, eu ganhei da Bárbara pela primeira vez em alguma competição de World Cup. Foi uma World Cup em Salinas, no Equador. E aí eu falei, se eu ganhei da Bárbara aqui, eu posso ganhar dela no ano que vem nos Jogos, né? E aí, dito e feito, eu tava com essa referência. E a preparação para os Jogos Pan-Americanos foi fantástica, fantástica. Realmente chegou um ponto de eu falar assim, eu só perco se eu perder para mim mesma. Então, se eu ficar muito ansiosa e não conseguir controlar isso, aí pode ser que eu cometa algum erro. Então, eu tava com medo de cometer erros. Entendi. Meu medo era isso. Se você conseguisse executar o que ninguém não ia tinha te como pegar. perder, não tinha como perder. E acho que não só ganhar a prova, como fazer a dobradinha aí com a vitória. Foi linda, foi perfeito. Não, é sensacional. Eu fico pensando na adrenalina que né? Porque é um momento, né? Você treinou, você pode estar super bem e é isso. Quanto mais longa a prova, mais margem de erro você tem. Quando é mais curta, é um vacilo, perdeu a prova. Exatamente. Né? Você tinha alguma técnica para ficar mais concentrada? Tudo ou é uma coisa da experiência mesmo, de você conseguir não... Não, acho que são as duas coisas, né? Em 2016, não lembro se foi 2015 ou 2016, mas eu comecei a trabalhar com a Carla de Piero, que era psicóloga do SES, do COB na época. E aí eu comecei a trabalhar com a Carla, né? E aí eu continuei o trabalho com ela, tipo, ela esteve comigo nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos, que eu acho que o trabalho da Carla foi fenomenal nos Jogos Olímpicos. E eu continuo, na verdade, até hoje, até os dias de hoje ela me atende. Você continua com ela? Continuo. Caramba, a Carla conversou com a Bruna já. Conversou, tem um episódio com ela lá. E tem também. E depois, passando um pouquinho aí o Pan-Americano, acho que ficando um pouco, na verdade. Quando ganhou de fato, assim, qual que foi a emoção, a disputa durante a prova também, e depois a hora que subiu no pódio, toca o hino, recebe medalha. Não, foi o momento mais emocionante da minha vida, eu acho, né? Porque subir naquele pódio, ouvir o hino nacional, eu chorei um pouquinho ali no pódio e tudo mais, e falei, não, passa. Porque atleta tem isso, né? Quer aparentar ser duro o tempo todo, mas todo mundo tem coração mole, né? Naquele momento ali. Aquele momento foi emocionante, assim. Sentir o peso da medalha ali, baixando. E poder dividir esse momento com a minha família, assim, porque meus familiares todos foram pra lá, né? Pra Lima. Então, dividir esse momento com eles foi lindo. E foi da hora, assim, porque eu pude compartilhar o pódio com a Vitória. Tipo, a Vitória é hoje uma amiga minha, assim, uma baita amiga, praticamente minha irmã. E, falando da prova em si, né? A gente, apesar do triatlo ser esporte individual, acho que quando você consegue trabalhar em conjunto com alguém, o resultado é muito mais positivo, entendeu? E aí eu sabia que a Vitória ia tomar natação na frente. Deixei ela nadar não tinha condições de acompanhar ela, né? Mas eu sabia que eu tinha que sair para correr 1 minuto atrás da Vitória.
Então eu puxei o pelotão até ficar 1 minuto dela. A hora que ficou 1 minuto, eu ficava meio que controlando assim todas as voltas. Falei, não, 1 minuto Você tira... eu tiro. Aham. E só que daí a minha transição tem que ser perfeita, porque ninguém pode vir comigo. Beleza. Fiz a transição perfeita, ninguém veio comigo. E aí quando eu cheguei na vitória, eu até falei, vamos vir, vamos vir. E aí eu fiquei no pace dela um pouquinho. E aí a gente abriu da mexicana e fez a dobradinha. Então foi, acho que, demais, assim, porque, pô, foi o que eu falei, apesar do triatlon ser esporte individual, quando você trabalha em equipe, o resultado é mais positivo, Sim. né? Não, pô, sensacional. E nessa, 2019, melhor triatleta ali das Américas, que momento que você foi, viu que estava classificado, assim, que momento espacial? Você já estava numa posição no ranking que você, porque aí é 2020, Tóquio mais pandemia, teve a pandemia, né? Que momento foi depois do PAN que você se classificou, que você viu que você estava classificada ou já estava antes pelo ranking? Como é que era? Não, foi depois do PAN, porque a gente... Não, apesar que o PAN... Foi... A janela, eu não a janela, acho que fechou, já tinha fechado a janela, né? Já tinha fechado. Já tinha fechado, então eu já sabia, Você já no PAN sabia que eu ia me classificar. Mas é aquilo, devido à situação de lesão que eu tive, então eu praticamente soube que eu ia competir nos Jogos Olímpicos, muito perto dos Jogos Olímpicos. Mas, pô, é isso, eu fico imaginando, né? O sonho inteiro, e aí vem a pandemia. Como é que foi receber essa... Assim, na verdade, a gente não sabia se ia ter, se não ia ter, que momento que é... Como é que você recebeu essa notícia? Foi um Jogos Olímpicos bem diferente. Não foi o que eu tinha sonhado, assim, mas que, graças a Deus, aconteceu, né? Mas competir no ano pós-pandêmico, foi um negócio muito difícil, porque... não foi só o melhor atleta, o melhor atleta psicologicamente preparado. E aí foi o que eu falei, eu talvez estava muito ansiosa, porque a gente estava o tempo todo tendo essa incerteza se ia ter a Olimpíada ou não. E aí a gente teve que mudar totalmente o plano, então, em vez de voltar, a gente foi para uma altitude no México, porque no México tinha permissão para viajar. Aham. E aí a gente ia voltar para o Brasil, mas daí já fechou a estrutura de treinos aqui no Brasil e tudo mais. Não podia sair de casa e a gente permaneceu no México treinando. Então, em vez de a gente fazer uma altitude por 1 mês e voltar para casa, a gente permaneceu durante 3, 4 meses treinando em altitude. E aí, Luísa, pessoa perfeccionista pra caramba, que nunca tinha passado por uma situação de lesão, passando por uma situação de lesão, primeira vez na vida. Treinando mais do que devia, entendeu? Que sempre querendo fazer mais. Sim. E acho que aspectos até... como eu tava numa situação de lesão, eu falei, não preciso suplementar aqui, porque eu não tô treinando corrida e tudo mais. Então eu bobeei muito com a comida, essas coisas. E aí eu tive a fratura por estresse justamente por causa disso, porque foi um acúmulo de coisas que aconteceu. E aí eu precisei de uma equipe multidisciplinar muito grande para me ajudar a retomar e tá nos jogos, né? Foi a Carla, psicóloga, foi a doutora Tati, que é ginecologista do COB, porque eu tive ali uma síndrome da mulher atleta, né? Foi o Gustavo, que era o fisioterapeuta, foi o Dr. Nicastro, que era, ele era nutricionista também. Nossa, Nicastro. Não, teve... A Tati é a Parmigiano. Teve muita gente envolvida, o Eduardo mesmo, meu treinador, teve que readaptar todos os treinos. Então, eu precisei de uma equipe multidisciplinar muito grande para que eu saísse dessa situação de lesão, né? E pudesse completar os jogos. Ô Lu, lá nos jogos, assim, você estava totalmente recuperada, você ainda sentia alguma coisa? Como que você chegou assim mesmo lá? Assim, nos jogos em si eu estava totalmente recuperada. Mas, foi o que eu falei, a primeira corrida que eu fiz foi 1 mês antes dos jogos. Foi 1 mês antes dos jogos, a primeira vez que eu retomei a correr, né? E eu lembro que foi o maior chororô lá do Gustavo que estava me acompanhando. Mas realmente, porque fratura por estresse no sacro, o menor estudo que tem é de 12 semanas para recuperar. E a gente tinha 8 semanas para mandar um vídeo pro Sérgio, para falar, vai a Luísa ou vai a atleta reserva, que no caso eu acho que era DJ, se não me engano. Então a gente tinha 8 semanas para ter essa definição de quem era. E aí o Gustavo mandou o vídeo e o Sérgio falou assim, não, beleza, a gente vai manter a Luísa. Então,
o Gustavo fez um milagre aí comigo que foi o primeiro milagre aí que ele fez. Pra que ser fácil, né? Sempre, além de não ser fácil, é difícil. Além de não ser fácil, Além de não ser fácil, é difícil. Como é que é aquela figurinha? Veja pelo lado bom, né? Não há. Não há, é difícil. E, bom, aí, e lá em Tóquio, né? Porque a gente tem essa curiosidade da rotina dos atletas, porque era um controle ali para ver se não tava, né, com Covid, tudo. Como é que era a rotina lá Vocês chegam, não sei se ficou em vila ou como é que se tinha a rotina dos testes, como é que era para se deslocar na Vila Olímpica? Sim, a gente ficou na vila, mas a gente tinha que testar Covid todos os dias, por isso que eu falei, por mais que fosse uma Olimpíada, eu estava muito grata por estar lá, mas foi uma Olimpíada diferente. Então a gente testava Covid todo dia e dava um medinho, assim, de, pô, e se eu fui contaminada por alguém e tudo mais? Mas a delegação brasileira inteira não teve nenhum caso, né? Nenhum caso de Covid, foi muito bem controlado. Assim, o tempo todo a gente estava usando máscara, a gente tinha essas regras, então a gente até nem se aproximava tanto dos atletas de outros países, justamente por causa disso, para não se contaminar. Porque se contaminasse, acabou o sonho olímpico. Então a gente... Antes de começar, né, na verdade. Antes mesmo de começar, exatamente. Então foi uma Olimpíada bem diferente. Mas falando da situação de lesão que eu estava passando, eu estava muito ansiosa por causa disso, mas quando eu cheguei lá, eu estava muito grata por estar lá. Assim, um negócio absurdo, a sensação que eu tive quando eu cheguei na vila, tipo, de felicidade por ter conseguido chegar, porque eu sei o quanto foi difícil chegar, né? Não basta, já é difícil naturalmente, mas consegui caprichar mais. E era uma coisa desde criança, né? Você falou desde os 10 anos lá, com a Olimpíada na cabeça e de repente, né, materializando ali como atleta, né? Você tendo conseguido chegar lá. E, bom, expectativa assim, dia antes da prova, dinâmica da prova, conta um pouquinho do evento, assim, dos bastidores, né? Do nervosismo, de como é que você administrou isso. Sim, por isso que eu falei, a Carla foi essencial para mim nos jogos, porque eu estava num nível de ansiedade muito grande, justamente por causa disso. Tinha passado uma situação de lesão e tudo mais. Então a Carla até acompanhou o reconhecimento de percurso, depois ela acompanhou no dia da prova, ela estava presente o tempo todo e ela ia me dando as dicas. Então, vamos mentalizar aqui. Situação de largada, você trava na largada. Ela me fazia imaginar essas coisas, entendeu? Se acontecer alguma coisa, tipo, que vocês foge vão do meio seu que controle. passando na cabeça, assim, mentalmente. Tipo, a gente pensou, simulou mentalmente situações que poderiam acontecer, situações que fugiam do nosso controle, para que, se acontecesse, eu estava preparada. Alguma saída, né? Eu estava preparada e conseguir virar a chave o mais rápido possível. Nossa, que legal. Não, isso aí é interessante, né? A gente ouve muito sobre mentalizar, né? mas mentalizar o que pode dar errado também, né? Porque eu fico imaginando, a galera aqui no Ironman, a gente já acompanhou com algumas assessorias, eles fazem os alunos fechar algumas assessorias. Fechar os olhos e ir imaginando, né, onde que tá a bike na transição, saindo da água, sentindo a areia, né, no pé, aquela coisa toda. Mas o certo, né? Não o que pode dar errado, né? Mas o que pode dar errado, como que você vai virar a chave o mais rápido possível? Entendeu? Interessante. E, Tóquio tinha de tudo para as coisas darem errado, entendeu? Então vamos virar a chave rápido e fazer acontecer. É lógico que a gente mentaliza sempre o mais positivo, mas o mais positivo possivelmente não ia acontecer ali. Então vamos pensar na situação difícil. A expectativa real, assim mesmo, sua lá em Tóquio, assim, né, baseado em você, né, como é que, né, teve essa situação da lesão, de quem estava, né, nas outras atletas de fora, qual que era a sua expectativa pessoal? Claro, né, fazer o melhor, mas você tinha alguma meta ali de posição, de tempo? Olha, eu tinha até tido a situação de lesão. Depois disso, a minha meta virou basicamente completar a prova. Participar e bem... porque foi uma situação exatamente que fugiu do meu controle, entendeu? Totalmente. E como foi uma situação de lesão que, foi o que eu falei, o Gustavo fez um milagre aí comigo para eu estar nos Jogos de Tóquio, eu basicamente não treinei nada de corrida, né? E a corrida é meu ponto forte, então onde eu podia tirar a diferença, eu não ia ter essa vantagem. Então, vamos fazer bem a natação, possivelmente vou sair um pouquinho atrás. A bike, vamos fazer, tinha chovido também, né? Todo mundo foi muito preparado para Tóquio, para um calorzão extremo. No dia da prova choveu.
virou o tempo, choveu e tipo, as curvas principalmente, porque teve muito atleta que caiu, né? Então vamos fazer tudo certinho aqui, tá na bike o tempo todo na frente pra que eu não passe por essa situação, entendeu? Então a minha bike foi o essencial em Tóquio. Muito bom. Bom, acho que vamos passar então, né, de Tóquio. Teve o resultado e aí você já pensou no próximo ciclo olímpico? Já estava, né, pensando em Paris? Como que foi essa saída, né? Funciona. Eu lembro que logo que acabou a prova em Tóquio, eu precisei sair até da tenda lá, fiquei do lado de fora e fiquei me questionando pra caramba, falando, pô, treinei a vida inteira pra estar aqui e passei por essa situação de lesão, tava bem decepcionada, mas eu falei, não, vamos virar a chave, em Paris vai ser melhor. E foi essa virada de chave, tanto é que no fim de 2021 eu já competi em algumas coisas pra realmente que me deram bagagem para que 2022 fosse muito melhor, né? Então, no fim de 2021, eu corri a São Silvestre. Corri a São Silvestre e a doida da Luísa tava lá Você correndo junto. São Silvestre? Corri. Eu tirei essa ideia de estar correndo a São Silvestre no profissional, né? Eu conversei com o Reinaldo na época. E eu falei, pô, Rei, você acha que eu consigo fazer a São Silvestre? Ele falou assim, pô, Lu, conversa com o pessoal da fila, vai saber, né? E aí eu conversei com o pessoal da fila. E aí eles explicaram lá a pessoa da São Silvestre, ó, ela não tem tempo aqui, mas ela tem tempos de triatlo, tem tempos de 10 km em provas do triatlo homologadas. Eles mandaram isso aí pro pessoal e me aceitaram na São Silvestre. E aí, como é que foi essa experiência de largar com a turma da corrida, né? Não, foi já começar correndo, totalmente diferente. Totalmente diferente. E foi o que eu falei, a Luísa doidinha começou a correr achando que era keniana, né? Tava no grupo achando ali, que tava arrasando. Acompanhou o pelotão. Eu até olhei outro dia, acho que os 2 primeiros quilômetros eu corri, se eu não me engano, pra 3:1. Jesus. Foi um negócio assim, bizarro. E porque o começo é só descida, né? É mais fácil de embalar e tudo mais. E eu fui achando que eu era keniana. Eu quebrei de um jeito no final, subindo aquela brigadeira. Mas tudo bem, eu fui a 6ª no geral e a 4ª brasileira. Então, acho que meu resultado foi bom resultado bacana. Frente a tudo, né? E foi o que eu falei, 2022 vai ser fenomenal. Tanto é que 2022 começou o ano, eu comecei fazendo provas longas, né? Minha primeira prova foi 70.3 Pucon. Pucon, resultado fantástico. Depois, falando das provas longas, né? Eu fiz Oceanside, foi fantástico. Eu fui chamada para o evento lá, o Sub-8, que a Nico participou. Eu lembro até hoje que o Brett já estava me treinando na época, por intermédio do Reinaldo, né? Uhum. E aí o Brett conversou comigo e falou assim, viu só, Luísa, viu só porque eu te chamei aqui para estar no Sub-8? Você vai ver o que você vai fazer com o pessoal a hora que você começar a pedalar direito. Você vai arrasar no Ironman. Então a ideia do Brett já era essa aí, de estar me levando pro Ironman. E assim, até nas provas da ITU eu me destaquei assim bem. Então eu lembro que eu consegui meu primeiro pódio em World Cup em etapas europeias, né? Porque é diferente as provas da Europa das provas aqui da América. Eu fui bronze em... eu não lembro o nome da cidadezinha lá da Itália, mas eu fui bronze naquela etapa. E depois eu tive o melhor resultado na minha carreira em etapa de WTS, que foi um top 10 em Bermudas. Então eu tava bem na ITU, tava bem ranqueada. Pô, eu ganhei campeonato pan-americano de novo, então já é mais pontos somados. Eu ganhei os jogos sul-americanos. Foi um dia que a gente fez a tríplice, né? Fui eu, o ouro, a Vitória prata e a DJ bronze. Pô, foi lindo, acho que tava tudo muito certo pro Brasil conseguir 3 vagas no feminino. Tava tudo muito certo. E aí veio 2023, pô, foi o ano mais difícil da minha vida, assim. Comecei o ano, quebrei o pé. Não sei como quebrei o pé, mas quebrei. Beleza, recuperei e tudo mais. Tava treinando na Suíça com o Brett. E aí, Luísa, perfeccionista pra caramba, treinando com o Brett, que já é um treinador difícil. E Luísa querendo sempre fazer a mais. Tive uma edema ósseo bilateral no fêmur. Nossa. E aí foi uma segunda situação de lesão que eu tive pelos mesmos erros que eu tive antes de Tóquio. E que me afastou assim do esporte por um tempo, né? E me botou até em xeque, tipo, pô, vou classificar, não vou. Eu tava numa situação bem difícil ali no fim de 2020.
23, né? E aí eu consegui completar os Jogos Pan-Americanos. E aí na semana seguinte ia ter uma World Cup na mesma cidade. E aí a menina que estava na minha frente na bike caiu. Eu caí atrás, eu trombei com ela, né? E aí minha bicicleta quebrou, minha última prova de triatlon DNF. E aí eu lembro que esse dia eu tava até meio em situação depressiva. Eu precisei sair do quarto uma hora e eu tava na beira da praia, assim, olhando a paisagem. E aí eu lembro que eu me questionei bastante se tinha valido a pena o esporte ou não. Nossa, esses momentos devem ser super difíceis, né? Nessa hora, o que você fazia? Você falava com a Carla, você falava com sua família? Como é que era? Não, essa hora, na verdade, eu rezei e perguntei, pô, será que, senhor, me dá uma explicação se valeu a pena ter feito tudo isso, ter precisado, ter feito toda essa abnegação que o atleta tem, valeu a pena o esporte? Valeu a pena essa vida que o senhor me deu? Porque eu tava numa situação, assim, extremamente de depressão, passando por uma situação muito difícil, entendeu? E aí eu lembro que um negócio bizarro agora, né? No dia 21 de dezembro de 2023, eu fiz um videozinho que eu até postei, falando do Dia do Atleta, que eu falei, no Dia do Atleta, que ano difícil, né? Mas apesar de tudo, foi um ano muito especial, que teve muitas coisas boas, apesar das difíceis, que eu tive muitas pessoas aqui presentes que me ajudaram muito, inclusive o Messias e o Reinaldo, que estão atrasados como sempre. Não chegaram ainda. Não chegaram. Olha lá, tá ali embaixo, ó. Acabou de passar, vamos chegar aqui. O Reinaldo a gente vê de longe, né? Alto ali. Tá andando ali. Mas realmente, eu tive essas pessoas nesses momentos, então que realmente 2023 tinha sido um ano muito bom, por conta dessas pessoas que estiveram presentes comigo nos momentos difíceis, e que eu tinha certeza que 2024 seria melhor ainda. Isso foi no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. E aí, 2 dias depois, 23, né, foi o acidente. E aí, toda essa trajetória até agora, né? Como é que... Bom, esse é um assunto mais delicado, mas acho que já falou bastante sobre. Até para contextualizar para quem não sabe o que aconteceu, né? Teve um acidente, estava pedalando. Isso. E aí conta um pouco pra gente, né? Do ocorrido. Assim, foi o que eu falei, nada é por acaso, né? Eu cheguei a essa conclusão no dia 21. 2 dias depois teve o acidente. Eu lembro que no dia 22 eu tinha feito uma sessão com a Carla também. Tava super contente, falando pra ela, não, Carla, amanhã eu tenho o último treino de ciclismo, depois a gente vai fazer um churrasco com o pessoal. Fim de ano, né? Fim de ano, e depois a gente vai pra casa, cada um indo pra sua casa. Mas eu já tava nessa pegada de final de ano, muito tranquila. E, aí teve um acidente, o churrasco não rolou, entendeu? Vai rolar. Vai rolar, ainda vai. Mas não teve nada e, cara, nada por acaso. Por acaso eu cheguei a essa conclusão no 2021. E daí vida virou, assim, de um jeito inesperado. Mas eu cheguei à conclusão no meu final do vídeo, né? Falei, 2024 vai ser ainda melhor. E, eu tinha sido muito grata pelas pessoas que estiveram comigo. Eu não tenho nem o que falar, né? Porque 2024 eu encontrei muito amor, seja no esporte, seja fora do esporte. Aproximou mais ainda. Aproximou mais ainda. Eu vi o tanto de pessoas boas que existem no mundo. A gente estava meio desacreditado, né? Sempre nas pessoas e tudo mais. Eu vi que existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E foi uma visão, assim, totalmente. A chave virou de um jeito, cara, que eu não esperava passar por uma situação dessa. Eu acho que ninguém espera, né? Mas foi uma situação que, felizmente, eu saí com vida. E gravíssima, né? Foi gravíssimo. Acho que a gente acompanhando, e até mesmo isso das pessoas falando, né, de você nessa fase mais grave, né, quando o período mais crítico, não tinha uma semana que não tinha alguém que não estava falando de você, comentando alguma coisa nas redes, tudo. Então foi um movimento constante, né, te mantendo presente, mesmo numa fase que você não estava presente, mas o pessoal fez manter. Isso era constante, né? Toda semana a gente todo via dia muita coisa. E pelo que você falou, acho que com o Gabriel do Mundo Tri logo depois, você não tem muita lembrança do dia, né?
quando que começou a retomar, assim, né, no hospital, de você ver as pessoas e ver que você está recuperando? Porque foi um processo longo ali, né? Para você, eu não sei o quanto tempo que passou, né? Mas a referência para quem estava esperando é que demorou, né? Demorou. Foi. Foi um processo longo, foram 2 meses em coma. Assim, eu abri o olho dia 31 de dezembro, a primeira vez que eu tive capacidade de abrir o olho, e logo depois eu fechei. E aí foi uma comemoração no quarto, né? Meu pai e minha mãe estavam lá, eles super comemoraram, e aí eles mandaram mensagem pro meu irmão, pro Vitor. E aí eles falaram, a Lu abriu o olho e tudo mais. Aí o Vitor falou assim, tô correndo pro hospital então. Aí o Vitor foi pro hospital, e aí quando o Vitor chegou, ele, oi Lu! E aí eu abri o olho, fui acompanhando ele assim, e pouco depois eu fechei. Mas, tipo, foi emocionante pra família, assim. Mas não necessariamente o abrir o olho é quando você sai do coma, né? Depois, tinham várias coisas, assim. Eles falam que eu saí do coma quando eu tenho a primeira lembrança. E a primeira lembrança foi de um dia que o Gustavo e a Fer foram me visitar. E aí eu fiquei super agitada, super ansiosa. E querendo conversar com eles, eu tava super feliz de estar lá. Porque parecia que fazia décadas que eu não via eles, né? E aí eu tava querendo conversar. E o enfermeiro falou assim, gente, a Luísa tá muito ansiosa aqui, vou dar um remédio para ela dormir. E aí ele deu esse remédio, aí eu apaguei, assim, eu falei, gente, vocês podem, a verdade é que eu mandei eles calarem a boca. Vocês podem calar a boca, pum, desmaiei. Quero descansar. E aí, pouco depois eu acordei, mãe, cadê o Gustavo e a Fer? Cadê o Gustavo e a Fer? Porque eu comecei a ter lembrança. Eu tive a lembrança que o Gustavo e a Fer estavam lá presentes, e, pô, eu queria o Gustavo e a Fer de volta. Aí minha mãe ligou, Fer, Gustavo, a Luísa já acordou e tá desesperada aqui atrás de vocês. E aí eles voltaram depois, né? E esse dia a doutora Ludmila ia me visitar também. E aí, por que a gente fala que é a primeira lembrança? Porque apesar da doutora Ludmila ir me visitar, meus pais sempre falavam, a médica que te salvou vai vir te visitar e tudo mais. E foi a primeira vez que eu lembrei e falei, doutora Ludmila, obrigada por salvar a minha vida. Meu, a doutora Ludmila saiu do quarto já chorando. Nossa. Porque foi o dia que eles falam que eu realmente saí do coma, porque foi o primeiro dia que eu tenho memória. É emocionante, cara, assim, mexe com a gente. E como que foi depois, assim, no que você se apegou, né, na recuperação ali, voltar a andar, tudo, né, depois até um pouco mais pra frente voltar, fazer os esportes, né, no que você se apegou? É difícil eu falar no que eu me apeguei, né? Eu acho que era a minha ideia louca de querer voltar pro esporte de qualquer jeito. Quero voltar pro esporte de qualquer jeito, quero voltar. Mas meus pais, eles, o tempo todo, eles tentavam me estimular muito. Então o quarto meu do hospital era coisa... Parecia um quarto de doido, assim. Tinha um monte de foto, uma em cada canto, assim. Acho que meus pais até pediram pro pessoal pra mandar foto, quem tinha fotos comigo. Para que pudesse pôr lá no meu quarto e eu ter, pelo menos no visual, as pessoas assim em volta. Eu lembro que tinha até uma foto da equipe de revezamento, né? Que era eu, a Vitória, o Messias e o Cauê. E aí eu lembro que eu olhava para a cara do Messias e falava, mãe, Messias esqueceu de mim, Messias esqueceu de mim. E tipo, eu tava desesperada falando, Messias esqueceu. E aí o tempo todo eu falava, Messias, você esqueceu de mim, pô? E aí ele, não, Luísa, quando der eu vou te visitar. Então... eu fico imaginando, né, para os seus colegas, né, de trabalho, tudo, a falta que, né, você fez e faz. E como que, assim, a gente hoje está vendo os movimentos todos da natação, na bike, umas corridinhas. Hoje, assim, atualmente, como é que você se avalia do ponto de vista físico, né? O que você está tendo mais facilidade de retomar? O que você vê, putz, aqui eu acho que ainda vai um tempinho? Como é que está a sua análise física? Eu brinco que, na verdade, eu já voltei a fazer de tudo um pouco, mas não foi treinamento. Eu não posso fazer treinamento ainda. Mas a gente chama lá na física, de volta ao esporte. Então eu tô voltando a fazer o esporte, voltando a adquirir a coordenação motora e tudo mais. Assim, eu consigo fazer sem dores a natação, mas eu sinto que tem uma limitação de movimento quando tento esticar completamente, justamente porque tem uma placa de metal aqui e eu vou me adaptar, entendeu? Mas vai levar algum tempo. A bike, tô conseguindo fazer bem. Esse ano eu não fiz treinos na rua ainda, mas o Gustavo vai fazer o Iron aqui.
Eu já falei pra ele que após o Iron, ele vai ter uma dorzinha de cabeça comigo, porque a Luísa vai voltar a dar trabalho pra ele. Que pra gente pedalar na rua de vez em quando. Eu tô com uma limitação de movimento no quadril, por conta da prótese. Então, fazer monte, desmonte, é algo que eu vou ter que treinar, reaprender, fazer isso. E o mais difícil é voltar a correr. A corrida. Eu, assim, já consegui fazer algumas corridas isoladas. Dia 8, agora de junho, é o primeiro dia que eu vou fazer uma corrida mais constante, que vai ter a corrida Time Brasil. E aí eu vou estar presente nessa corrida, né, fazer os 5 quilômetros. Eu tive a autorização do Gustavo, porque eu sou boazinha agora, não quero dar mais cabelo branco pra ele, e eu peço autorização pra ele fazer as coisas. Mas aí ele falou pra eu fazer, que eu podia fazer os 5, aí a corrida tinha 5 e 10 quilômetros, né? Aí eu falei pra ele, Gustavo, tem 5 e 10 quilômetros, vai que o Gustavo fale que eu posso fazer 10 quilômetros. A cabeça já tá aí, né? Já tá... a cabeça lá na frente, né? Mas o Gustavo falou, não, Luísa, segura, vamos fazer os 5 e ver como você vai se sentir. Então essa vai ser a minha corrida de estreia. E vai ser muito da hora, porque dia 8 de junho eu completo 1 ano de alta hospitalar. Então, meu aniversário de alta hospitalar vai ser nessa corrida, vai ser especial. Que legal, que legal. Tem que montar um time pra ir junto com você lá. Já tá montando já ou não? Correr junto? Tem Por enquanto é meu irmão. Seu irmão vai? Meu irmão vai, na verdade vai a família toda, né? Meu irmão vai, meus pais vão pra fazer a caminhada de 3 quilômetros. E a Júlia, que é a noiva do meu irmão, vai, mas eu não sei se vai fazer os 5 ou os 10. E essa, bom, agora além da parte, né, como atleta, a gente viu alguns movimentos seus, né, de bastidores, CB3, tudo, né, assim, as marcas continuam apoiando, o que você comentarista das Olimpíadas, cara. Das Olimpíadas. Você também, né? Eu também, você também. Como que você, assim, coisas que você começou a ver com outros olhos, né? Que às vezes, né, o seu foco antes estava all-in lá como atleta dentro do esporte, vivendo, e agora, né, um leque maior, outras, talvez olhar, né, de outra forma outras áreas, né? O que você começou a se envolver mais, ou o que você mudou depois aí desse período, né, do acidente? Sem dúvida, eu vi com outros olhos, assim, porque eu quero muito voltar pro esporte, mas eu não sei se eu vou conseguir voltar no alto rendimento. Eu vou me esforçar o máximo possível para isso, mas é muito incerto ainda. É muito incerto. E, tipo, o médico da prótese, toda segunda-feira que eu vou lá, segunda-feira eu fui pra lá, né? E aí eu fiquei até assim, chateada, porque, pô, ele faz questão de falar, Luísa, a prótese não foi feita para correr desse jeito, não sei o quê. Porque ele sabe que, pô, se eu tiver autorização, eu vou querer sair correndo 18 por hora, que nem fazia antes, entendeu? Deixa todo mundo maluco. É maluco. Ele sabe disso. Mas ele tem que passar esse lado, porque eu acho que não existe estudo em cima disso. Acho que não teve nenhum louco que colocou uma prótese e quis tentar voltar para o esporte de alto rendimento, entendeu? Talvez seja a primeira. Mas, assim, vamos ver até onde vai. Mas, de qualquer jeito, já que teve a situação, que tem um futuro muito certo, eu quero permanecer no esporte de alto rendimento de alguma forma. E aí a forma que eu encontrei foi essa. Então, de estar abrindo os olhos para estar na CB3, pô, já faço parte da comissão de atletas do COB, porque o caso foi muito divulgado para todos os atletas, né? Sim. E o triatlon tinha 7 pessoas que podiam votar só, porque são os atletas olímpicos que podem votar das 3 últimas edições. E aí, tinha 7 pessoas que podiam. E aí, como teve muita gente de outros esportes que viram o meu caso e tudo mais, tipo, o Laporta, que era a pessoa que me levou para Paris praticamente, falou, Luísa, se inscreve para a comissão de atletas. Eu acho que o Laporta viu também isso aí, numa forma de eu seguir no esporte de algum jeito. E aí eu me inscrevi, e aí eu acho que eu tive 22 votos, se não me engano. Foi um negócio bizarro, assim, porque foi o que eu falei, teve muita repercussão, muita gente de fora conheceu. E aí eu entrei para a comissão de atletas também, então a gente está nessa missão aí de continuar construindo algo para o esporte. Sim. Assim como o esporte construiu tudo para mim, inclusive me deu a vida de volta, né? E você gosta disso, dessa parte de bastidores? Você gosta dessa parte? Eu gosto, tá sendo bem diferente, eu tô aprendendo bastante, tô ralando bastante, mas... As burocracias, essa parte... tipo, eu tô vendo essa parte que eu não conhecia. Conversas. Quem é que você tava eu não conhecia, E eu acho que é um aprendizado que eu tô tendo devagar, mas
que é necessário para seguir assim a carreira em algum meio desses. Bom, e antes da gente ir para os nossos quadros aqui, Lu, falar um pouquinho também das Olimpíadas de Paris, né? Como é que foi estar do lado da mídia, né? Acompanhando ali, fazendo os comentários, participando da cobertura. Como que você se sentiu lá? Não, foi legal demais. Eu falei, eu tava lá na Olimpíada de algum jeito, né? Independentemente de como foi. E falar, esse processo de classificação olímpica foi muito mais difícil do que o processo natural, viu? Eu lembro até hoje, no dia que eu fiz a avaliação para ver se eu podia colocar a prótese ou não, eu botei a música que eu tocava pré-prova lá, botava no foninho, que era o Thunderstruck, da AC/DC. E aí eu comecei a escutar Thunder, aí já, o coração já foi lá em cima, né? Falei, isso aqui é quase minha seletiva olímpica. E aí eu conseguia pôr mais força ali na máquina, que era a avaliação que eu estava fazendo para ver se eu podia pôr a prótese ou não, porque eu dependia disso para estar apta a ir para Paris ou não. Então eu lembro que minha seletiva olímpica foi etapa única. É agora ou nunca. Eu preciso fazer esse teste muito bem feito e deu certo, então acho que era o destino estar em Paris ainda, não sabia muito bem como, mas acho que tá fazendo esse intermédio dos atletas e comunicação, foi muito importante, porque os atletas estavam lá 100% para competir. E eu pude fazer essa parte mais de mídia, assim. Sim. Tanto é que no dia anterior à prova, que a prova acho que foi adiada ainda, né? Foi adiada. Teve alguns dias Mas do Rio C. No dia anterior ao que era para ser, eu fiquei não era Casa Time Brasil, não lembro como chamava. Casa Brasil, acho que Casa era, Brasil, né? Eu fiquei na Casa Brasil, sei lá, das 10 da manhã até quase 10 da noite, entendeu? Foi um negócio bizarro. Tipo, os atletas não iam poder fazer isso. Não iam poder fazer isso. E depois, né, o resultado do Miguel ali, né, melhor brasileiro, deram uma comemorada ali, deram uma extravasada? Não, porque eu não fiquei na vila, mas com certeza... Mas ligou pra ele e tal? Eu mandei uma mensagem pra ele até porque eu sei que o Miguel, apesar de ter sido um resultado extraordinário, cara, eu conheço o Miguel, pra ele, foi ruim, entendeu? E eu acho que o atleta tem que pensar dessa maneira, foi ruim. Mas a Nicola Spirig tava lá comigo, e ela olhou assim para o Miguel e falou assim, esse menino, quantos anos ele tem, Luísa? E aí eu falei a idade dele, aí ela falou assim, é a primeira Olimpíada dele? Eu falei, Nicola, é a primeira Olimpíada. Aí ela falou assim, nossa, é muito bom, na minha primeira Olimpíada eu fui não sei que lugar. Aí ela começou a falar isso, aí depois eu mandei mensagem pro Miguel, eu falei, Miguel, primeira Olimpíada da Nicola, depois eu fui pesquisar, né, a primeira Olimpíada da Nicola foi, sei lá, 18ª. A segunda, ou seja, você foi melhor que ela. A segunda, ela foi 10ª. A terceira, ela ganhou. Então, calma, cara, calma. Sua hora vai chegar, entendeu? Só continua trabalhando, continua acreditando. E, o que você tá fazendo de ficar puto com o resultado? Tá certo. Ainda bem que você tá puto com o resultado. Você precisa disso pra... Você precisa disso pra querer evoluir. Eu tenho certeza que o Miguel vai evoluir e vai brilhar muito. E tenho certeza que ele já tá brilhando muito, né? Esse ano ele já começou aí com o pé direito. Tá todas as provas ele disputando, né? Super, super bem. Bom, acho que podemos ir para os nossos quadros, né, Fábio Bessa? A gente não brifou nossa convidada. Mas é coisa simples, é coisa tranquila. Ela já parceira. Exato, o primeiro quadro é da Z2. Luiz, então, qualquer coisa você reclama com o Vitor lá, com o pessoal de lá, tá? Tá bem. É o momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode contar aí pra gente alguma coisa. Cara, no momento eu achei que tudo ia dar errado e deu certo. Difícil, viu? Eu acho que você já falou alguns aí, né? Eu falei vários aqui. Pode repetir, sem problema, só pra gente deixar registrado aqui. Mas o momento mais, que eu acho que eu achei mais que fosse dar errado e deu certo, é dos bastidores agora, né, falando um pouco do acidente em si. Eu lembro que no começo eu não conseguia ler as coisas, não conseguia ler, aí minha mãe lia as coisas pra mim, eu tava meio desesperada, assim, será que eu vou ficar cega, será que eu não vou? E aí as coisas deram certo, né, eu fui numa neurooftalmo. E aí ela falou, Luísa, isso aí é por conta do traumatismo craniano,
vai levar em torno de 1 ano, mas você vai recuperar. Vai voltar. E aí eu botei um óculos, por muito tempo eu usei o óculos, eu já aposentei o óculos assim, mas eu usei o óculos porque eu tinha um pouquinho de miopia, assim, realmente, mas hoje em dia, tipo, a miopia não é o que me atrapalha para ler, entendeu? E eu tava com dificuldade de ler justamente porque tudo ficava alterado, assim, fora do foco, mas eu fiquei realmente com medo de ficar cega, eu realmente tive esse medo e tudo deu certo, tudo passou. E essa é a principal lição que eu tenho do acidente. Tá né? lendo tudo agora, tranquilo. Tô lendo tudo, que tudo passa. Boa. Tipo, momentos bons passam, momentos ruins passam. Então, meu, se você é um atleta, tá passando por um momento difícil, tenho certeza que vai passar também. Tá aí. Bom, registrado, a Z2 mandou um kitzinho para você Obrigada. usar nos seus treinos, mais novos treinos aí. Se você quiser conhecer os produtos da Z2, tem um QR Code aqui do lado na tela, você é direcionado lá. Gel de carboidrato, pó de carboidrato, pós-treino, os salts, a linha de roupa, o boné que a Luísa tá também. Então, tudo que você... Uma linha bonita, né? Linha bonita. Tudo que você quiser tem lá no site da Z2 e tem o nosso cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto em todo o site. Então, acessa lá e vai conferir os produtos. Muito bom. E a gente tem um quadro também de outro patrocinador nosso que a gente sempre pede indicação ou de uma leitura de um livro, ou de uma série, alguma coisa que você acha legal indicar para quem tá... Um filme, uma música, qualquer coisa. A música, a foi música indicada. boa. Thunderstruck, Thunderstruck. né, do AC/DC. A gente vai soltar um riozinho agora para falar que a gente gravou, a gente já tem a música para pôr. Já pode ser essa música. Você tem alguma indicação aí para... Vou dar uma indicação de um livro que vai ser lançado no futuro, pode ser? Pode ser. Pode ser, a gente deixa registrado aqui no futuro. Luísa Batista vai estar soltando um livro e tá gravando um documentário já, então... Ah, é? Pode dar esse spoiler? Pode dar spoiler, que esse aí vai ser minha indicação. Pra quem quiser acompanhar, tenho certeza que tá em produção. Tá em produção? Tá em produção. Mas o livro, se tudo der certo, vai ser lançado até o final desse ano. Olha só. E o documentário ainda tá em gravação, né? Porque um documentário tem que ter início, meio e fim. Eu acho que o fim não chegou ainda, né? Se tudo der certo, eu vou fazer a minha primeira prova de triatlon ainda esse ano. E a gente vai ter as gravações até o fim desse ano. Mas ainda não é o documentário. Então, faz tá aí, a prova, já lança o livro, já faz o evento. Livro e documentário da Luísa Batista. Que ainda não está disponível. Ainda não está disponível. Mas quem está ouvindo esse episódio no futuro, talvez já esteja disponível. No futuro acompanha aí, porque com certeza vai surgir. E tenho certeza que vai ser um motivo de indicação aí dos atletas. Muito bom. Então, uma bela dica. A gente é um momento que a gente também dá uma dica para vocês conhecerem a 4 Investimentos, que é um escritório da XP que já está com a gente há algum tempo, né, apoiando o podcast. Então, ajuda tudo isso aqui a acontecer. A Juliana Amaral, que está aqui, a gente vai fazer a prova. Não vai fazer não a vai prova. fazer. Não vai fazer, mas ela está aqui tá bom. apoiando lá na casa da BR Sports. A gente vai depois lá. Vamos lá gravar. E ela deixou especialmente para vocês um QR Code com o quê, Thiago? Um presentinho, né? A gente sabe que o pessoal que viaja, né? Triatlon, corrida, tal, sempre viaja. Então, deixou o seguro viagem aqui para vocês, tanto o pessoal quanto de bicicleta. E aí você acessa esse QR Code que está na tela, tem o nosso cupom STEMA20, você tem 20% de desconto nesses seguros da Omint, e se você for cliente da 4, esses descontos são progressivos. Muito bem, e aproveitando esse momento aí dos nossos apoiadores, a gente tem a Cashme também, que é uma fintech do grupo Cirela, que também está com a gente, vai estar na transmissão, então durante a transmissão vai ter... Ah, bom, essa transmissão já foi, né? Você está vendo esse episódio, então quando você for assistir no rolo, pedalando, né? Porque triatleta faz, né? A galera que vai treinar pro Iron fica horas ali, vai pôr a transmissão, vai ver lá os QR Codes para conhecer a Cashme, que é uma fintech, faz crédito com garantia de imóveis, então é uma modalidade que a gente conheceu que chama Home Equity, no episódio do Juliano, que é triatleta também. Cara, cheio de triatleta aqui, né? O mundo corporativo gosta do triatlon. E você consegue condições melhores quando você precisa de capital de giro, ou às vezes você precisa para impulsionar seu sonho, né? Porque o que a Cashme faz é impulsionar os seus sonhos com crédito mais fácil, condições melhores, maior prazo para pagar depois, por mais tempo e juros mais baixos. Então, ela impulsiona os seus sonhos. E a Cashme, ela sempre pergunta se teve alguma pessoa isso na sua carreira, desde lá de trás, que você acha que te impulsionou, assim, que foi uma pessoa que realmente virou a chavinha e falou e fez a Luísa ser quem é, né, no esporte e tudo. Você tem alguém, a gente normalmente pergunta a pessoas, às vezes alguém que realmente te impulsionou. Às vezes pode ser algum momento de virada, alguma coisa que foi decisiva também.
Ó, difícil falar, porque eu tive muita gente. Teve muita gente, que pode me falar impulsionou. muita gente. Não, mas eu acho que seriam meus pais. Seus pais. Porque eles me deram apoio desde que eu era criança. Então, sei lá, minha primeira prova de natação foi um Gustavo Borges, que eu fui última. Tinham 48 meninas nadando, eu fui a 48ª. Eu fui a última. E meus pais, Luísa, parabéns, não sei o que, super felizes. Aí, tipo, eu falei, mãe, fui última. Aí elas, não, mas foi muito bom, você teve a natação mais técnica aqui da prova. Eles falaram que eu era a pessoa mais técnica. Aí na hora de tomar a bronca do treinador depois, aí eles deixaram o treinador da bronca. Eles nunca interferiram assim no que meus treinadores passavam pra mim, né? Mas eles me davam um apoio fantástico, assim, minha vida toda. Então eles são as pessoas que mais me impulsionaram. Muito bom. E, ó, tem um QR Code em algum lugar aqui, clica lá, faz a simulação, conhece lá os produtos da Cash. Muito bem, para a gente fechar esse momento dos nossos patrocinadores também, tem a Cupá, que está vestindo a gente aqui, ó. Tá no meu short aqui, tá no seu short, muito bom. Então, ó, camiseta da Cupá, shorts da Cupá, tem vários outros produtos lá, daqui a pouco a gente fala. Mas Cupá significa ser leal a si mesmo. E eles querem saber também de você a que princípio você é leal até os dias de hoje. Alguma coisa que você carrega desde lá de trás, que você não abre mão de jeito nenhum. Ser leal a mim mesmo. Alguma característica assim que você fala, não, isso daqui é muito importante, eu não abro mão de jeito nenhum, isso está sempre comigo. Acho que a vontade de ser melhor. Eu tenho vontade de ser melhor todos os dias. Seja no esporte, seja como pessoa, independentemente do que for seguir. Fazer o melhor que eu puder. Acho que essa é a minha maior característica. Muito bom. Então, foi tudo sem ser brifado, porque normalmente o que é? A gente quando faz o convite, aí foi um erro nosso, né, porque a gente estava aqui de última hora. Correria. A gente brifa o convidado. Você já ia pensando nas respostas. Aí você foi tudo no improviso. Mas foi bem. Bom, se você quiser conhecer mais os produtos da Cupá, também tem um QR Code aqui na tela. Tem lá, ó, camiseta, tem regata, shorts 2 em 1, macaquinho para os triatletas, modelo aéreo, modelo super aéreo. Tem também toda a linha feminina, então já acessa o QR Code aqui na tela e cupom STEMA, 10% de desconto em todo o site lá da Cupá. Muito bem. É isso, seu Fábio Bessa. Tem a Centauro também. Cupom da Centauro. Então, se você precisa também de algum outro artigo esportivo, um tênis, alguma outra coisa, outros esportes também, né, são contemplados lá no site da Centauro. Tem o nosso cupom STEMA, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, nós ajudamos vocês, vocês ajudam a gente. Agora sim, é isso. Finalizamos? Ó, muito obrigado. A nossa formação é fisioterapeuta, né? A gente trabalha ainda com fisioterapia esportiva, então a gente sabe também o outro lado, como que é difícil, né? E onde você já está hoje, o quanto que você já avançou. Então a gente fica muito feliz e feliz também de ter conversado com você, né? Alguém que tem uma história tão grande dentro do triatlo e que bom que está, né, agora se reinventando e continuando com a meta lá em cima, né? Então a gente fica muito feliz, a gente gosta bastante de conversar com esse perfil de pessoa que também faz a gente refletir muita coisa. Engrandece a gente também, né? Ver tudo que você passou. Então, obrigado por você ter vindo aqui, conversado com a gente. Boa sorte na trajetória, que já quero o livro documentário já. E se você quiser deixar um recado final pro pessoal, rede social também pra galera te acompanhar, fica à vontade. Não, é até bom saber que vocês são fisioterapeutas. Sorte as suas que vocês não trabalhavam comigo, porque foi o que eu falei, o Gustavo, todo o cabelo branco dele foi desenvolvido por causa de mim. Se o Gustavo cansar, você liga pra gente. Lá. Não, mas sou muito grata a toda a equipe que trabalhou comigo, dos profissionais, sejam os fisioterapeutas, sejam os nutricionistas, fonoaudiólogos, os psicólogos, os TOs, teve muita gente trabalhando comigo. Tipo, os enfermeiros trabalharam. Então, meu agradecimento aí, obrigada por terem me colocado de volta aos eixos, né? Eu acho que eu não era muito uma pessoa dentro dos eixos, mas na medida do possível foi retomada, entendeu? Talvez hoje esteja um pouquinho melhor do que antes, mas minha gratidão é eterna a essas pessoas e, acho que não tenho o que falar de agradecimento, assim, foi o que eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui com a oportunidade, então obrigada a vocês por terem me convidado também e contado um pouquinho da história aqui. Foi sensacional. Quem quiser te encontrar, rede social, como que é? Rede social é Luísa com S,
Baptista com Pemudo, D no final. Muito bem. Então acompanhem lá as redes sociais da Luísa. É isso, seu Fábio Bessa? É isso. Muito bem. Quem está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o like, comenta, compartilha. Quem está assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixe seu comentário. E no Instagram, estamos lá como @STEMesports. Tica Amura, Fábio Bessa, Luísa Batista. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.